A Zona Fantasma está prestes a ser destruída, e o Superman é a única esperança para impedir o colapso total. Eu sou o Adri, e no vídeo de hoje veremos a continuação do arco do Superman preso na Zona Fantasma. Tem uma playlist com os vídeos anteriores dessa história que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Antes de começarmos, já deixa o like para fortalecer o canal, e se ainda não for inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Superman. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história. O capítulo começa com o Superman despertando em uma cela em Krypton, no passado, ao lado de seus pais biológicos, Jor-El e Lara. Enquanto Clark tenta entender sua situação, Lara explica que o cientista Rosan, movido por ciúmes do brilhantismo de Jor-El, manipulou o Conselho Científico de Krypton para decretar que todas as inovações do planeta fossem controladas pelo Estado. Isso permite a Rosan não apenas se apropriar das invenções de outros cientistas, mas também evitar que alguém o supere em inteligência. O Superman, surpreso, reflete que essa narrativa é bem diferente da história que sempre foi lhe contada. De acordo com o que ele sabia, Jor-El apresentou a Zona Fantasma ao Conselho de Krypton como uma alternativa mais humana ao antigo método para punir criminosos que envolvia bani-los pelo espaço. Jor-El lamenta que Clark esteja preso por ter se envolvido nessa confusão, mas a conversa é interrompida quando de repente soldados chegam para escoltar os 3 prisioneiros até uma audiência com o Conselho Científico. Enquanto isso, no presente, naquela exposição intergaláctica que roubaram a Fortaleza da Solidão, o Superboy Connor e o Superman da China enfrentam o líder do esquadrão de ataque dos Khunds. Quer dizer, Connor facilmente o derrota ao usar sua telecinese tátil para fazer com que o vilão fique girando como um peão. Depois os heróis exigem que ele os leve até o comandante da frota inimiga. E bom, usando um teletransportador, os heróis são levados até a nave principal da frota e se deparam com seu líder. O Superman da China até tenta negociar com o vilão, mas ele simplesmente se recusa a ouvir. O lado bom é que Connor conhece as tradições dos Khunds. Nessa tradição, a liderança é obtida ao derrotar o comandante anterior em combate. Por isso, Connor não perde tempo e desafia o líder dos Khunds para uma luta pelo controle da frota. Voltando ao passado, Clark, Jor-El e Lara são levados diante do Conselho Científico. Durante a reunião, Rosan anuncia que dessa vez Jor-El não será acusado de esconder suas descobertas. No entanto, tanto o protetor da Zona Fantasma como as pulseiras de bateria solar do Superman serão confiscados. Logicamente, Jor-El não concorda com isso, e ainda mais quando Rosan propõe usar a Zona Fantasma como uma prisão para os criminosos de Krypton. Ou seja, galera, a ideia de usar a Zona Fantasma como uma prisão não veio de Jor-El, mas sim desse novo personagem chamado Rosan. Jor-El ainda argumenta que condenar alguém a uma existência eterna como um fantasma é muito desumano, mas não tem jeito. Rosan ignora suas objeções e declara que essa reunião está encerrada. É então que Lara, furiosa, confronta Rosan, o chamando de egoísta e o acusando de ter inveja do intelecto do Jor-El. E mesmo com os soldados apontando suas armas para ela, Lara continua dizendo que a melhor escolha que ela fez foi de casar com o Jor-El, em vez de se casar com ele. Isso deixa Rosan em silêncio por um momento, claramente envergonhado. Mas então, ele só ordena que os guardas retirem essas pessoas do seu prédio. O engraçado é que assim que eles chegam ao lado de fora, Clark percebe que Jor-El e Lara estão rindo da situação, e ele não entende a razão disso. Porém, é quando Jor-El e Lara revelam que a explosão emocional de Lara foi apenas uma distração para permitir que Jor-El roubasse as pulseiras de Clark. Enquanto isso, na Zona Fantasma, Aitir, o ser superpoderoso que governa a dimensão, decide que os prisioneiros provaram ser incorrigíveis. Então ele começa a moldar um planeta inteiro dentro da zona, criando um ambiente eterno de punição para os prisioneiros condenados. De volta a Krypton, Jor-El leva o Superman até a casa de seu irmão Zor-El, na esperança de encontrar uma maneira de recarregar as pulseiras do Superman. Nesse local,
Clark encontra uma jovem Kara, que para sua surpresa é uma adolescente bem rebelde, o que contrasta com a imagem comportada que ela sempre apresentou no futuro. Inclusive, tem essa cena da Supergirl dizendo que sempre foi bem comportada, mas agora Clark sabe que isso não é verdade. Durante a conversa, Clark pergunta a Jor-El se seria possível criar matéria sólida na Zona Fantasma e torná-la habitável. Mas Jor-El afirma que tal feito seria impossível, pois a criação de matéria exigiria uma conversão massiva de energia, o suficiente para consumir uma estrela inteira. Só que agora, nós sabemos que no presente, a Eitir está fazendo justamente isso, criando matéria sólida na Zona Fantasma. Então, qual será a estrela que vai ser consumida? Para responder essa pergunta, pulamos para a Terra. Jimmy Olsen entra super apressado no escritório da Lois Lane, com notícias alarmantes. Ele relata que a Steelworks detectou uma reversão no aquecimento global e agora a Terra está esfriando rapidamente. E realmente, quando eles olham pela janela, ambos testemunham o Sol começando a desaparecer, porque a Eitir está drenando a energia do Sol. Então voltamos ao passado em Krypton. Zor-El revela que já havia inventado um dispositivo chamado conversor fotônico, que na teoria é capaz de recarregar as pulseiras de Clark. O problema é que a máquina foi confiscada pelo Conselho Científico e reconstruí-la levaria anos. Nisso, a conversa é interrompida por tremores que indicam que Krypton está prestes a ser destruída. Clark até tenta convencer Zor-El de que as teorias de Jor-El sobre a destruição de Krypton são verdadeiras e sugere que, trabalhando juntos, eles poderiam salvar vidas. Contudo, isso atiça a fúria de Zor-El. Ele rejeita essa ideia e acusa Jor-El de desonrar a família com essas teorias absurdas. No fim, ele acaba expulsando todos de sua casa. Enquanto isso, no presente, Connor e o líder dos Khans se enfrentam num lugar chamado de Poço de Assassinato. Por conta desse nome, o Superman da China pensa que o desafio envolve uma batalha até a morte. Então ele tenta intervir no desafio e acaba sendo atacado por vários Khunds que simplesmente se jogam em cima dele e tentam superar a base da quantidade. Eles até conseguem atingir o herói e o jogam na fornalha da nave. No entanto, o Superman da China consegue escapar. Ele destrói uma das paredes do local e surge em uma academia que está lotada de guerreiros Khunds. Ele já está preparado para enfrentá-los, até que neste momento, Connor reaparece com um novo visual. Sim, galera, ele está usando aquela capa do líder dos Khunds, o que significa que ele venceu a batalha. Com isso, Connor assume o comando e ordena que a frota se disperse, sendo prontamente obedecido. De volta a Krypton, o Superman se infiltra no depósito de itens confiscados do Conselho Científico, disfarçado com o uniforme de um guarda. Ele encontra o conversor fotônico criado por Zor-El e o conecta às suas pulseiras para recarregá-las. No entanto, antes que o processo seja concluído, Zor-El aparece acompanhado de guardas. Pois é, galera, infelizmente Zor-El denunciou Clark ao Conselho. A parte boa é que Clark conseguiu recuperar um pouco de seus poderes. Então, mesmo com seus poderes ainda fracos, Superman consegue derrotar os guardas e escapar. Quer dizer, ele não pretendia atacar Zor-El, mas como Zor-El o atacou pelas costas, Clark foi obrigado a também derrubá-lo, mas sentindo muito por isso. Assim que Clark chega do lado de fora, ele encontra Roseanne, que o confronta com uma arma, exigindo saber quem realmente ele é, já que o nome falso que Clark deu não consta nos registros planetários. Nesse ponto, o Superman sabe que precisa de mais tempo para recarregar completamente seus poderes. Então ele decide contar a verdade a Roseanne. Ele revela que veio do futuro e que Jor-El está certo sobre a destruição de Krypton. Inicialmente, Roseanne não acredita, mas o Superman apela ao orgulho dele, argumentando que sua insistência em bloquear o progresso científico de Krypton será lembrada como o ato que condenou o planeta. Relutantemente, Roseanne abaixa a arma, mas não porque acredita no Superman, e sim porque avista guardas se aproximando. Daí os guardas atiram no Superman, mas Clark não foi afetado,
porque felizmente as pulseiras agora estão totalmente carregadas. Com seus poderes restaurados, Clark começa a voar. Ele para por um momento para observar seus pais brincando com o pequeno Kal-El uma última vez. Ele queria tanto conversar com ele e dizer quem realmente ele é, mas sabe que não pode fazer isso para não criar um paradoxo. Então, com lágrimas no rosto, ele voa em direção ao único lugar que pode levá-lo de volta à Zona Fantasma, o Poço do Tempo de onde ele veio. E realmente, o Superman entra no Poço do Tempo e surge novamente na Zona Fantasma, que está completamente diferente. Na verdade, Clark fica totalmente surpreso ao ver que a Zona está sendo destruída por dentro. Então é isso, galera. Assim encerramos a viagem do Superman ao passado. Mas será que a Zona Fantasma vai ser mesmo destruída? E como vai ficar a questão do Sol que está sendo consumido? Comente abaixo sua opinião, que eu quero muito saber. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos e, se puder, considere se tornar um membro para apoiar ainda mais o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até a próxima, pessoal!